Coisas são esquecidas e lembradas o tempo todo. A humanidade constantemente reescreve sua própria história. Esquecemos capítulos importantes só para lembrarmos depois. Tentamos remontar a imagem do que era com pequenos fragmentos que nos restam. A história do manuscrito 512 não é diferente. O título desse documento não é Manuscrito 512. Esse é o nome mais popular, pois o verdadeiro nome é bem extenso. Ele é Relação Histórica de uma oculta e grande povoação antiguíssima, sem moradores, que se descobriu no ano de 1753. Mas esse registro ficou perdido na Biblioteca Nacional por quase um século, antes de ser descoberto por Manuel Ferreira Lagos e entregue ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O título completo já entrega exatamente do que se trata esse documento. Durante uma expedição nas terras da Bahia, em 1753, foi encontrado as ruínas de uma cidade abandonada. Cidade essa que, devido ao seu tamanho, era especulado ter sido construída por uma civilização muito populosa, que desapareceu sem deixar indícios de quem foram e o que aconteceu para abandonarem tal localização. Esse texto possui quase 300 anos de idade, então algumas partes foram perdidas com o tempo, há rasuras e palavras que não é possível ler. A versão que eu vou ler agora foi elaborada por mim, em uma tentativa de modernizar o texto e deixar a compreensão mais fácil e fiel ao que foi escrito. As páginas originais podem ser encontradas hoje no Acervo Digital do Brasil. Sem mais delongas. Após uma longa e exaustiva peregrinação, movidos pela insaciável cobiça de ouro e quase perdidos há anos por esse vastíssimo sertão, avistamos uma cordilheira de montes tão elevados que pareciam tocar o céu, servindo de trono aos ventos e às próprias estrelas, especialmente quando o sol incidia sobre o cristal que compunha as rochas. Formava uma visão tão magnífica que ninguém conseguia desviar os olhos. Antes que pudéssemos registrar essa maravilha cristalina, começou a chover. Víamos as águas correrem pelas pedras escarpadas, precipitando-se dos rochedos, como se fosse neve atingida pelos raios solares. Assim que o tempo se acalmou, decidimos investigar aquela bela criação da natureza. Chegamos ao pé dos montes, sem dificuldades de matas ou rios. Porém, ao contornar as montanhas, não encontramos uma passagem aberta para escalar aqueles Alpes e Pirineus brasileiros, o que nos causou uma profunda tristeza. Acampamos com a intenção de retornar no dia seguinte, mas o acaso mudou nossos planos. Um de nossos homens, enquanto buscava a lenha, avistou um veado branco, e ao persegui-lo, descobriu um caminho entre duas serras que pareciam ter sido cortadas por intervenção humana, e não pela natureza. Tomados pelo entusiasmo, começamos a subida. Encontramos muita pedra solta e amontoada, o que nos pareceu ser uma antiga calçada destruída pelo tempo. Levamos 3 horas na subida, que foi suavizada pela beleza dos cristais que admirávamos. No topo do monte, fizemos uma pausa, e ao estender o olhar sobre o campo raso abaixo, vimos algo que elevou nossa admiração ao máximo. No topo do monte, podíamos avistar uma povoação imensa. Pela extensão da sua figura, acreditamos tratar-se de alguma cidade da corte do Brasil. Descemos ao vale com cautela, enviando batedores para explorar o local e identificar a qualidade da gente que vivia ali. Notamos colunas de fumaça, o que nos pareceu sinal evidente de habitantes. Esperamos 2 dias pelos exploradores, ansiosos pelo que descobriram. Ouvíamos até o cantar de galos, o que nos dava certeza de que a cidade era habitada. No entanto, nossos homens retornaram desenganados. Não havia morador algum. Ficamos todos confusos. Um indígena da nossa comitiva resolveu, então, entrar na cidade sozinho, com todo o risco e precaução. Ao retornar, ele estava assombrado. Afirmou não ter encontrado rastro de alma vivente. Diante daquela contradição entre as residências que víamos e o que ele relatava, todos os exploradores da comitiva decidiram seguir o homem. Ao voltar, confirmaram não haver povo algum. Decidimos então que todos nós iríamos entrar na cidade, armados, de madrugada, sem que ninguém aparecesse para impedir nossos passos. Não achamos outro caminho senão a entrada principal da povoação, que se dava por 3 arcos de grande altura. O do meio era maior e os 2 laterais eram menores. Sobre o arco principal, divisávamos letras que não podíamos copiar devido à altura. A rua principal era da largura dos 3 arcos e continha sobrados de pedra lavrada já escurecida pelo tempo.
Notamos que as casas, pela simetria e irregularidade, pareciam compor uma única e imensa propriedade, embora fossem moradias individuais. Algumas tinham terraços descobertos, algumas com tetos feitos de ladrilho e outras cobertas de laje. Entramos em algumas casas com pavor, mas não encontramos nenhum vestígio de móveis ou objetos que revelassem quem eram aqueles povos ou como viviam. O interior das residências era escuro, com pouquíssima luz, e as abóbadas faziam o eco de nossas vozes ressoar, o que nos aterrorizava. Continuamos pela rua até chegarmos a uma praça regular. No centro havia uma coluna de pedra negra, de grandeza extraordinária, e, sobre ela, a estátua de um homem comum, com a mão na cintura e o braço direito estendido, apontando o indicador para o norte. Em cada canto da praça haviam colunas menores, parecida com as construções romanas, algumas já danificadas e partidas por raios. No lado direito da praça havia um edifício soberbo que parecia a casa de um grande senhor daquelas terras. Havia um grande salão na entrada, mas o medo nos impediu de explorar todos os cômodos. Havia tantos morcegos que eles chegavam a nos acertar ao voar e faziam muito barulho. Sobre o pórtico principal da rua havia um relevo talhado na pedra. A figura de um jovem, sem barba, despido da cintura para cima, coroado de louros, com uma faixa atravessada no peito. Abaixo do escudo dessa figura havia caracteres desgastados pelo tempo, quais se podiam notar estes sinais. À esquerda da praça localizava-se outro edifício totalmente arruinado, cujos vestígios indicavam ter sido um templo. Ainda conservava grande parte da sua magnífica fachada, e a parte central de pedra inteira. Ocupava um grande território, e suas paredes exibiam obras de artes primorosas, com figuras, retratos embutidos em pedra, cruzes de vários tipos, corvos e outros pequenos detalhes, qual não tivemos tempo de admirar. Seguindo adiante, vimos uma grande parte da cidade totalmente destruída e sepultada por fendas medonhas na terra. Naquela área não crescia erva ou planta alguma. Havia apenas amontoados de pedras lavradas. Entendemos ali que ocorrera uma grande catástrofe. Talvez um terremoto que deixou a cidade desamparada, restando apenas escombros. Em frente à praça, corre um rio largo e torrencial, muito agradável à vista, com cerca de 24 a 26 metros de largura, poucas curvas. Suas margens eram limpas de troncos e árvores. Medimos a profundidade e achamos partes com até 35 metros. Do outro lado do rio estendiam-se campos exuberantes, que pareciam ter recebido o cuidado especial da natureza, repletos de flores de todas as variedades. Vimos também algumas lagoas cheias de arroz silvestre, que eram populadas por inúmeros bandos de patos. Esses eram tantos que conseguíamos pegá-los com as mãos. Caminhando 3 dias rio abaixo, e encontramos uma cachoeira tão estrondosa que acreditamos não haver maior nem nas bocas do Nilo. Após essa queda, o rio se espraia tanto que parece o oceano, repleto de penínsulas cobertas de relva verde e árvores dispersas. Ali encontramos uma variedade de caça e animais que nunca haviam visto caçadores, e por isso não fugiam de nós. A leste da cachoeira encontramos escavações profundas e buracos medonhos. Tentamos medir a profundidade com cordas longas, mas nunca alcançamos o fundo. Também encontramos pedras soltas na superfície, que continham fragmentos de prata, como se tivessem sido extraídas dessas minas e abandonadas ali. Entre essas furnas, vimos uma coberta por uma laje imensa, com essas figuras misteriosas gravadas. À distância de um tiro de canhão da cidade, encontramos um edifício isolado, como uma casa de campo, com 250 passos de frente. A entrada era por um grande pórtico, e uma escadaria de pedras coloridas levava a uma grande sala, de onde saíam 15 pequenas portas para quartos individuais. Após essas descobertas, fomos às margens do rio buscar ouro. Sem esforço, encontramos bons vestígios na superfície, o que prometia grandes riquezas. Ficamos maravilhados e ao mesmo tempo intrigados. Como uma cidade tão populosa, opulenta e grandiosa em seu tempo de glória fora abandonada? Hoje é habitada apenas por andorinhas, morcegos, ratos e raposas,
que alimentadas pela abundância de galinhas e patos, que se tornaram maiores que cães perdigueiros. Os ratos aqui têm pernas tão curtas que não andam ou correm como os ratos do povoado. Eles saltam como pulgas. Daquele lugar, um de nossos companheiros se afastou com outros e, após 9 dias de marcha, avistaram em uma enseada uma canoa com 2 pessoas brancas, de cabelos pretos e soltos, vestidas à moda europeia. Ao darmos um tiro de sinal para que nos vissem, eles fugiram. Outro companheiro nosso, João Antônio, encontrou nas ruínas de uma casa uma moeda de ouro esférica, maior do que nossas moedas, de 6.400. De um lado, havia a imagem de um jovem de joelhos, do outro, um arco, uma coroa e uma seta. Acreditamos que haja muito mais tesouros enterrados na cidade assolada, pois o desastre parece ter sido tão repentino que não houve tempo para salvar as riquezas. No entanto, será necessário um esforço muito grande para remover o entulho acumulado por tantos anos. Envio essas notícias a vossa mercê desse sertão da Bahia e dos rios Paraguaçu e Uná. Decidimos não contar mais nada a ninguém, pois tememos que vilas inteiras sejam abandonadas por quem queira vir para cá. Mas a vossa mercê, a quem devo tanto, dou notícia das minas que descobrimos. Peço que deixe suas penúrias e venha aproveitar essas grandezas. Use de astúcia para convencer o homem que leva essa carta a guiá-lo até nós e a esses tesouros ocultos. Algo que chama atenção no documento é a descrição de grandes raposas, maiores do que cães perdigueiros. Não temos raposas na América do Sul, pelo menos não as verdadeiras, do gênero Vulpes. Temos sim o lobo-guará, é um animal hoje em dia muito conhecido, porém, os primeiros papéis científicos documentando a espécie só começaram a surgir a partir de 1800, dando a entender que em 1750 não havia ainda um conhecimento muito amplo sobre a espécie, tornando mais plausível ainda a hipótese de que as grandes raposas eram na verdade lobos-guará, que ainda não haviam sido documentados. Hoje em dia, esse documento é visto com grande ceticismo, pois nunca foi encontrada evidências dessa civilização perdida. Porém, por muito tempo, a história contida nesse relato inspirou muitas explorações brasileiras, pois lendas de grandes cidades abandonadas pela América Latina e relatos de montanhas feitas inteiramente de cristais e metais preciosos que se situavam entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia eram lendas que pairavam na era Brasil colonial. Não se sabe ao certo para quem exatamente essa carta foi escrita, ou quem escreveu ela. Acredita-se que ela foi escrita pelo bandeirante João da Silva Guimarães, que explorou os sertões da Bahia no século XVIII e desapareceu em 1764. Mas essa é só a hipótese mais provável. E é isso que temos: um documento oficial e misterioso, esquecido pelo tempo, e que nos deixa com mais perguntas do que respostas. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Gostaria de pedir somente uma coisa para você. Que comente aqui embaixo algo que te deixa intrigado. Pode ser um mistério, um acontecimento histórico ou até mesmo um relato pessoal. Então é isso. Siga curioso e até a próxima.